palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado é o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra que está assim como é no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dás hoje, perdoai nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não me deixe cair em tentação, livrai-me de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, agora nessa noite, aqui, Pai, neste lugar, Senhor da glória, eu te peço, Yahvé, soberano e eterno Deus, Yahvé, soberano Deus e eterno, eu te peço, Yahvé, eu te peço saúde, eu te peço bênção, eu te peço milagre, eu te peço sua graça, sua compaixão, seu perdão, sua misericórdia sobre minha vida. Te peço livramento sobre minha vida. Também eu te peço graça, perdão, misericórdia. Eu também te peço paz e saúde para a minha mãe, para o Quinho, para o Juan, para a irmã Benedita, para o Gilberto, para a Andressa, para o Creito, para a Júlia, para o Ravi, para a Amanda, para o Ricardo, para o Daniel, para a Lara, o Levi, o Lorenzo, e para a Nena, e para a Adriele, para o Pedro, a Vitória, o Samuel e o Nino. E também eu te peço paz, amor, compaixão e misericórdia para... Eu te peço saúde também para, Pai, tudo que eu já pedi e peço para mim, eu peço para a Nené, a Cauíça e o Miguel e o esposo dela. Te peço para o Dal, o Ivanildo, a Luciete, Gabriela e Gabriel, o Derek e a Sofia, o Cício, a Antônia, o Elito, o Jefferson, o Torinho, e a Iris e a Samire. Eu te peço também, Pai, paz e saúde e livramento para os meus filhos, Arlane e Ariana e Alisson, e pela outra filha minha com a Cissa. Te peço também paz. Eu te peço paz, eu te peço para eles, para a mãe de cada um, para os irmãos de cada um. Eu te peço paz, livramento, perdão e misericórdia, compaixão por eles. Pai, eu também te peço. Eu te peço todas as coisas de boas, todas as coisas boas eu te peço para eles. Também eu te peço pelo irmão Heraldo, paz, saúde, livramento, perdão, misericórdia, compaixão. Eu te peço pelo irmão Heraldo, pela irmã Isabel, a irmã Jéssica, a irmã Yasmin, o Peu. Eu te peço, Pai, também pelos filhos da irmã Isabel com o irmão Heraldo. Eu te peço pelo o Jefferson Ureca. Eu te peço pela esposa dele, pela Girleide, irmã dele, e pela Girlene. Eu te peço, Pai, pelos filhos do Jefferson Ureca, a esposa dele. Te peço por todos eles. Te peço também, Pai, pelo Beto, pela esposa do Beto. Te peço pelo filho do Beto,
Te peço pela irmã do Beto, pela a sobrinha do Beto. Te peço também, Pai, pelo Kida, pela esposa do Kida, pelos filhos do Kida. Pai, Yahvé, abençoa-os, protegei-os, livrai-os de todo mal. Pai, cuida. Todos estão em tuas mãos. Todos estão sobre o seu poder, sobre a sua autoridade. Pai, Yahvé, soberano Deus, nesta noite aqui, neste lugar, os meus planos, os meus projetos são teus planos. Teus projetos são os meus projetos. Os meus planos, os meus projetos, coloca em tuas mãos. Pai, que nenhum dos meus planos venham ser frustrados, porque está em suas mãos. Que nenhum dos meus projetos venham ser frustrados, porque estão em suas mãos. Realiza-os por mim. Pai, os planos e os projetos, os planos bons, os projetos bons, Pai, que eu tenho para com o teu povo está em tuas mãos. Realiza, Pai. Yahvé, os meus planos, os meus projetos de bom, Pai, que eu tenho, Pai, pelos teus filhos, o teu povo está em tuas mãos. Realiza-os. Realiza-os, Pai. Eu também te peço, abençoai-os, protegei-os, livrai-os de todo mal, Pai. Toda a minha parentela e toda a humanidade, todos os que estão ouvindo, Pai. Protege todos, pastores, bispos, diáconos, presbíteros, auxiliares, Pai. Protegei todos os pastores, todos os presbíteros, todos os auxiliares, todos os diáconos, todos os obreiros, todos os evangelistas, todas as ovelhas. Protege, Pai. Livrai-os de todo mal, de enfermidade, de doenças, de seta do maligno, Pai. Eu te peço, Senhor. Eu te peço a bênção, a proteção, o livramento, o socorro, misericórdia. Para o pastor David, para o pastor Roger, para o pastor Rodrigo, para a esposa do pastor David, os filhos do pastor David, para a esposa do pastor Roger, para os filhos do pastor Roger, para a esposa do pastor Rodrigo, para os filhos do pastor Rodrigo. Pai, também eu te peço pelo pastor Josiano, pela a Josse, esposa do pastor Josiano, os filhos do pastor Josiano com a Josse, Pai, e os filhos dela, Pai. Yahvé, protegei-os, livrai-os de todo o mal, Pai. Senhor, aqueles que confiam em Ti, Pai, aqueles que clamam a Ti, aqueles que se achegam até a Ti e fogem da presença do diabo, são muito mais que vencedor, porque o Senhor já venceu. Pai, por todos nós. Pai, a Tua graça, o Teu perdão, basta para todos nós. Pai, o Senhor tem dito que nos últimos dias derramará do Teu Espírito sobre toda a carne. Todos profetizarão. Todos anunciarão que o Senhor é Deus, em cima, na terra e no céu. Então ensinais nós a profetizar as coisas boas para a população, para a humanidade. Estendei as Tuas mãos.
Derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, da tua misericórdia, para com todos, Pai. Pai, compadece, Pai, por favor, de todos. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, Yahvé, soberano Deus, em nome do Messias, chamado de Cristo Jesus, eu peço a Ti que abençoe todos os moradores do conjunto Jarbas Oiticica, dando paz, saúde, esperança, força, ânimo, tranquilidade, para que todos venham dormir o seu sono em paz, com segurança. Porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o líder, o Senhor é o guarda de Sião. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, nessa noite aqui eu te peço, repreendei toda a seta do diabo. Repreendei toda a seta do maligno, toda a arma preparada do diabo, todo dado inflamado. Repreende contra o teu povo e contra esses moradores daqui do conjunto Jarbas Oiticica. Dá paz a eles. Pai, Yahvé, soberano, Deus, toda a terra, toda a plenitude pertence a Ti e a ninguém. Pai, o Senhor é o líder, o Senhor é o príncipe dos príncipes, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é quem lidera sobre todas as cabeças. Pai, Yahvé, soberano Deus, aqui neste lugar, eu te peço pelo poder do teu santo nome, arrancais a enfermidade, Pai. Tira a enfermidade, Pai, deste povo. Abre os olhos deste povo, para esse povo entenderem e compreenderem que o Senhor é o Deus deles, que o Senhor é o Pai deles, e que eles precisam de Ti. Pai, ajuda-os. Tende misericórdia deles. E desde agora, eu te agradeço. Amém. Pai, eu te peço agora, repreendeis o espírito maligno, os demônios, os principados, os potestades. Repreendeis, Pai. Porque eu sou teu. Eu sou teu filho. Eu pertenço a Ti. Pai, eu não vou parar, não vou desistir, não vou desanimar. Eu vou continuar. Eu quero o Senhor. Então agora, eu peço, arranca as enfermidades da irmã Benedita, da irmã Amanda. Arranca, mostra e prova que o Senhor é Deus, é o Pai delas. Cuida delas, meu Deus e meu Pai. Transforma aquelas vidas. As mães Ivanete também, Pai. Arranca aquela enfermidade, cura, toca nos braços dela e arranca a enfermidade.
cura e sara e transforma aquela vida. Pai, também agora eu te peço, arranca a enfermidade da irmã Andréia. Da irmã Andréia, Pai. Arranca a enfermidade da irmã Andréia. Cura aquela situação, aquele problema diante dos teus olhos, diante da tua vontade, diante do teu querer, não é nada. Pai, Yahvé, soberano, dás a saúde a elas por completo. Desde agora, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Aleluia e glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, agora ficou um pouco lá escuro. Aleluia, glória a Deus. Porque eu quero mostrar para vocês que aqui, aleluia, a lamparina. E aleluia, glória a Deus. Com essa lamparina aqui, lembro eu da passagem, a passagem das 10 virgens. 5 delas são prudentes e 5 delas são nécias. Então, as prudentes estão esperando. As prudentes estão esperando por ele, pelo Rei dos Reis. As prudentes, elas não se desesperam. Elas não procuram outro caminho. As prudentes, elas são fiéis e obedientes. As prudentes, elas não se corrompem. Mas as nécias, elas fazem o que dá na telha. O que dá na telha, elas estão fazendo. Então, quando o Filho do Homem vier, na glória, à meia-noite vai haver-se um grito, um clamor. E esse clamor vai dizer claramente: aí vem o Filho do Homem. Quem está esperando? As prudentes e as nécias também vão. Mas as lamparinas delas vai se apagar. As lamparinas delas se apagarão. E as lamparinas
das prudentes continuam acesas. Aleluia. Aí então, as prudentes estão com as lamparinas acesas e as nessas estão apagadas. Aí então, à meia-noite vai ouvir-se um clamor. Olha, o Filho do Homem está vindo. Então elas se levantam, todas elas, para o encontro do Senhor. Então o que acontece é que as prudentes se levantam e as loucas também se levantarão. Então o que acontece é que as prudentes levantam-se e acendem suas lamparinas. E as loucas já não tem mais azeite. Já não tem mais azeite. Então elas se verem aperreadas, desesperadas. Dai-nós um pouco do teu azeite. Aí então as prudentes dirá: não, do meu azeite eu não dou a ninguém. Do meu azeite eu não dou. Uma dirão para as outras. Aí então o azeite das prudentes só dão para elas. Não dão para as loucas. Então as loucas correm, vão comprar. Mas quando voltam é muito tarde. Isso quer dizer que elas continuam sempre a fazer o que dá na telha. Mas quando volta é tarde demais. Quando voltarem vai ser tarde demais. Então as prudentes se levantarão e vão ao encontro do Senhor. Então o Senhor as levará e fechará a porta. Então o que acontece é que as loucas, elas vão vir, vai bater na porta, vai implorar, vai gritar, se espernear, gemer, chorar. Vão implorar para entrar, vão bater na porta. Então o dono da casa vai dizer naquele dia: quem é? Quem são vocês? Então elas dirão: Senhor, somos nós. Nós quem? Quem são vocês? Eu sou. Umas vão dizer para outras, as loucas vai dizer: nós comemos com o Senhor, ceiamos, bebemos junto com o Senhor. Somos nós quem? Então a porta está fechada. Então ele vai dizer abertamente: apartai de mim vos, malditos, porque eu nunca conheci vocês. Afastem-se todos, eu não vou abrir a porta. Vocês vão ficar do lado de fora. Então, é bom que todos ainda, então as loucas é bom que se arrependam-se, enquanto ainda há tempo, e voltem todas para o Senhor nosso Deus. Não queiram voltar na última hora. Na última hora, no último dia, não tem mais perdão, não tem mais misericórdia. Agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém. Senhor, mais uma vez te adorarei. Eu fui chamado para adorar, então adorarei. Agora eu vou acender a lanterna, para ficar um pouco mais claro.
E agora, vocês estão vendo? Aleluia, glória a Deus. Acabei de orar, estava orando, clamando fervorosamente por todos. E agora eu estou aqui, meus queridos amados irmãos. E agora vou tomar mais um copo de café, porque, aleluia, estou com vontade. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Quem tem Deus tem tudo. Glória a Deus. Ponha a sua confiança em Deus. E as áreas da sua vida que falta ser preenchida, Ele preencherá com a sua gloriosa presença. Irmãos, meus queridos, eu fico meditando como será o último dia da vinda dele, se eu estiver vivo nessa época. Eu vou saltar de alegria. Os meus olhos vai chorar naquele momento. Vai derramar bastantes lágrimas. Eu quero que os meus olhos derramem tanta lágrima só de alegria ao ver ele. Eita glória! Aleluia! Então eu verei como ele é. Ele sabe que eu tenho essa vontade de vê-lo. Então, Senhor, o que te importa se eu estou aqui para ver a sua presença? Eu quero te ver. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser aparecer hoje, aqui, agora, para mim, o Senhor aparece. Se o Senhor tiver essa infinita bondade para se mostrar para mim, aqui, neste lugar, neste momento, eu pode ter a certeza que eu correria, me abraçaria e não deixava que o Senhor fosse embora. Eu ia fazer como, nesse momento eu ia fazer como Jacó fez com o anjo. Segurou-lo
e não largou. E só largou quando foi abençoado. E eu ia fazer o mesmo. Eu ia pedir, eu não ia pedir, eu peço com toda a vontade de dentro do meu coração. Me leva contigo. Ah, eu quero ir. Ah, eu quero ir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Eu te amo, Senhor. E o Senhor sabe que eu te amo. Aleluia. Por isso que o Senhor disse para Pedro: Pedro, você me ama? Mais do que os seus irmãos me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então o Senhor disse: então, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Você vai mostrar que me ama, cuidando das minhas ovelhas, apacentando elas. Perguntou a segunda, a terceira vez. Aí então, na segunda vez ele disse: você me ama mesmo? Mais do que os seus outros irmãos me amam? Ele disse: eu te amo sim, Senhor. Então mais uma vez ele disse: então cuida das minhas ovelhas, apacenta elas. Então, pela terceira vez ele disse as mesmas palavras: você me ama, Pedro, mais do que os seus irmãos me amam mesmo? Então ele calou-se. Então ele disse: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, porque eu conheço todos, eu conheço todos. Eu sondo mente, eu sondo o coração, eu conheço todos. Então você vai provar para mim que me ama, vai mostrar para os seus irmãos que me amam, cuidando deles, apacentando-os. Então todos que dizem que amam o Senhor e não obedecem, é porque não sabe o que é o amor. Não sabe o que é conhecer. Não sabem. Então, os que amam mesmo a Deus, os que amam mesmo ao Messias chamado de Cristo Jesus, obedecem e fazem a sua vontade. Porque ele disse para a mulher samaritana: o Pai procura, o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Então, aquele que diz que ama e não obedece, não sabe o que está falando. Não sabem o que dizem. Meus queridos amados irmãos,
Todos vocês agora fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.